eu tô alegre, tá tudo dando certo. Parece que o nosso coração ele se distrai muito fácil das coisas essenciais da vida, sabe? Eu sempre, foi o que eu pensei e o que eu te falo é assim, eu sempre fui muito abençoada. Eu sempre acreditei em Deus, sempre fiz as minhas orações, mas não da maneira que eu faço hoje. E não tenho o olhar que eu tenho, essa intimidade que eu tenho hoje, eu não tinha há um tempo atrás. Porque eu sempre, claro, a vida não é um mar de rosas, sempre aconteceram coisas assim. Eu perdi meu pai por um câncer, minha mãe teve câncer e foi curada. Eu venho de uma família humilde, que eu sempre trabalhei para ter as minhas coisas, minhas conquistas. Encontrei o grande amor da minha vida há 27 anos que nós estamos juntos. Então, assim, a minha vida sempre foi muito abençoada. Eu nunca reclamei de nada porque sempre coisas boas vieram para mim. Com muita luta, mas a gente sempre foi muito meio abençoado. Eu tenho três filhas maravilhosas, saudáveis, cheias de vida. Só que eu fui realmente ter essa intimidade com Deus na dor, e que foi o que aconteceu exatamente agora comigo. Jamais eu ia imaginar que eu ia ter um câncer. Eu nunca imaginei passar por um problema desse. E eu sempre fui muito vaidosa de me mostrar assim no Instagram, de colocar sempre foto bonita, tá sempre arrumada ou maquiada. Eu nunca me deixei mostrar muito a Vera real ali, de como é no dia a dia. Uma vez ou outra, mas eu estava sempre impecável ali, bonitinha, sabia o que eu ia postar. Hoje, eu posso aparecer de qualquer jeito. E uma das coisas que eu sempre pensava, assim, que eu tinha que... As minhas pernas é uma coisa que vinha sempre muito na minha cabeça. Olha como isso é louco, assim. Desde pequena, quando eu comecei a trabalhar como modelo na minha adolescência, eu falava, eu queria tanto ser bem mais magrinha, ter a perna mais fininha, porque eu tenho a perna mais grossa, e aí alguma coisa vinha na minha cabeça que eu não gostava. Mas aí eu pensava, mas as minhas pernas, elas são essenciais para mim, é fundamental, eu preciso das minhas pernas. Tanta gente que acontece algum problema e não tem a perna, e perde a perna. Então eu pensava e depois eu já pensava, não, não posso pensar isso, eu tenho que aceitar como elas são. Mas eu reclamava no meu íntimo, sabe? E aí quando eu tive um problema justamente nas pernas, que eu olhei e falei, Deus, eu sei que você tem um propósito na minha vida, que você quer me mostrar alguma coisa, porque é exatamente assim, estava tudo bem. Eu não tinha do que reclamar, estava tudo ótimo. Muitas bênçãos na nossa vida. Só que eu tinha que olhar diferente para Deus. Eu tinha que ter essa intimidade que eu tenho hoje. Você acredita que o Espírito Santo, ele talvez esteja fazendo toda a diferença? Porque você diz, eu sempre acreditei em Deus e tal, mas agora é diferente, porque é como se você sentisse ele dentro de você. É muito diferente você crer que Deus existe, você ter fé e você sentir ele em você. Eu E é tenho muito que diferente. aprender ainda, exatamente. Eu tenho muito que aprender, mas eu estou falando para você exatamente o que eu estou sentindo agora. Eu sei que você está sentindo, Deus, por tudo que você tem me falado, sabe? Você fala, eu estou transformada. A transformação, ela é justamente o maior sinal de que Deus não está mais agora só do lado de fora, agora ele está dentro. E às vezes a gente precisa se desconstruir para ele caber, sabe? Uhum. Eu falo assim que todos nós temos um vazio dentro da gente que é do exato tamanho de Deus, justamente porque a gente foi criado para viver com Ele. E a gente às vezes coloca coisas, pessoas, sonhos, carreiras, a gente põe no lugar desse vazio e a gente não sabe, não percebe, né? A maioria das pessoas vive assim, mas fica aquele fundinho que de vez em quando, assim, antes de dormir ou em alguma situação da vida, você fala assim, poxa, tá faltando alguma coisa. E no momento que a gente se desconstrói por alguma dificuldade, por uma enfermidade ou por uma perda, um sofrimento, parece que a gente abre espaço. Na hora Uma que a gente abre esse espaço, ele vem assim, das... te amo, quero te mostrar.
Uma das coisas que ele falou, eu vou te contar tudo que ele me falou, Me que eu tive conta, eu quero ouvir. especial com ele. Mas uma das coisas que ele me falou é que a minha vida teria um novo sentido. Ele falou, Vera, eu te dou vida, eu te dou muita vida, mas a sua vida agora vai ter um novo sentido. Meu Deus. Isso é verdade. Não tem como, né, Vera? A gente continua sendo a mesma E pessoa. que o Rodrigo acabou, no momento em que eu voltei, eu estava na semi-UTI, quando eu começo a relatar para ele que eu estava, eu virei para ele e falei, amor, eu estava com ele. Isso tudo de olhos fechados ainda. E aí ele achou estranho e falou assim para mim, como assim? Estava com ele quem? Aí ele começou a gravar e eu falei, eu estava com Deus, eu estava nos braços dele. E aí eu faço esse relato, eu tenho esses 2 vídeos que eu tenho certeza que ele escolheu esse momento para eu mostrar para vocês. Eu também escrevi aqui tudo o que ele me falou, para eu não perder nada, e eu tenho o livro, os vídeos. Aí eu não sei se você prefere que eu te mostre o vídeo, se eu leia o que ele me falou, eu vou te contando lendo. Me Você... conta, se você quiser mostrar Tá. também o que você sentiu no seu coração. Eu cheguei para o Rodrigo e falei que eu estava com ele. E aí, antes da cirurgia começar, quando a enfermeira veio me colocar o aparelho, ela falou, agora você vai dormir, você pensa em coisas boas e a cirurgia vai correr tudo bem. Era uma cirurgia para durar 4 horas, duraram 8 horas e meia. Uau. E aí, nesse momento eu clamei muito por Deus. A primeira, quando ela falou, pense em coisas boas, a única coisa boa que veio na minha mente foi Deus. E eu falei, Deus, vem aqui agora comigo. Esteja comigo neste momento. E aí foi quando tudo aconteceu. E eu relatei isso na CMUTI para o Rodrigo. Deixa eu só Ele falar pro pessoal, gente, eu tirei os comentários para vocês poderem prestar bastante atenção no que a Vera está compartilhando agora, tá bom? Daqui a pouco eu ativo de novo. Aí ele falou para mim, Vera, descansa aqui nos meus braços. Fica aqui só para a cirurgia. Ele é tão misericordioso. Ele é tudo. Ele manda em tudo. E eu falei que eu tinha que cuidar da minha casa. E ele falou, Vera, você vai cuidar. Você vai voltar. Ele é muito adorável, ele tem que ser louvado. Ele jamais pensou que eu fosse ficar lá para sempre. Ele falou para mim, é só nesse momento, Vera. E aí ele falou para mim, não chora não, não precisa chorar. Você tem tanto ainda o que passar com as suas meninas e com o seu marido. E aí ele falou uma coisa para mim que foi muito importante, assim, que foi um momento que eu fiquei muito emocionada. Eu olhei para ele e ele falou, Vera, o Rodrigo, ele cuida de você como se fosse eu. E quando eu for, e aí eu falei para o Rodrigo que quando eu for lá pela última vez, aí eu vou ficar, mas que não era a hora. Ele falou, Vera, não é a hora. E lá não tem dor. As pessoas aqui na Terra precisam amar, ele me falou. Ele me deu tanta vida. Ele falou, a sua vida agora vai ter um sentido. E foi por isso que eu demorei para voltar. Por isso eu não queria voltar. Mas se eu abrisse o olho, eu ia ficar lá. Então, a vontade que a gente tem quando a gente está lá é de ficar. Mas não era. E ele me deu vida. Ele me deu tanta vida. E ele falou, sua vida é tão bonita. E ele falou que a maior riqueza dele é a família. Uau, uau, uau. E ele Você falou sabe que que tinha eu tenho a tantas sensação de pessoas. que você viveu um arrebatamento, Ele sinceramente. falou que tinha muitas pessoas orando por mim Uau. e que não tinha como dar errado. Que eu voltaria, que a minha vida teria um novo sentido.
e que não era a hora de eu ficar. Meu Deus, que Eu vou te precioso, que precioso. mostrar um pedacinho aqui, porque aí você vai entender melhor. Peraí. Você encontrou com Deus? Peraí. Peraí. Você encontrou com Deus? É tão lindo. Mas o que aconteceu? Como é que foi? Ele é tão misericordioso. Ele falou, fica aqui um pouquinho, só pra cirurgia. Jesus falou? Ele falou, fica aqui um pouquinho, você descansa no meus braços. Você descansou nos braços de Jesus enquanto você estava fazendo a cirurgia? Jesus ficou com você o tempo inteiro? Ele ficou, porque ele é tudo, ele manda em tudo. Ele ficou lá comigo, ele manda em tudo. E o que Jesus falou pra você? Eu falei pra ele que eu tinha que cuidar da minha casa. E o que ele disse? Ele falou, você vai cuidar, Vera, você vai cuidar, você vai voltar. Você viu Jesus? Eu vi, bonito. Ele é tão bonito, Deus, ele é tão adorável, ele tem que ser louvado, Senhor. Ele jamais pensou em que eu ficasse lá o tempo todo. Só naquele momento ele falou, vai, fica aqui, Vera, fica. Ele não chora, não. Porque você tem tanto ainda que passar com as suas meninas. Com seu marido. Ele cuida de você também. Ele cuida como se fosse. Ele cuida de mim também? Ele cuida de você. Ele falou que você cuida de mim como se fosse ele. Foi isso que ele falou. Amém. Ele falou pra mim. Depois, quando eu for pela última vez lá com ele, aí eu vou ficar. Mas não era a hora. Ele falou, não é a hora. Não é a hora. E eu cuido de você como Jesus cuida? Ele é tão bonito. Lá não tem nada, não tem dor, não tem. Deus seja louvado. As pessoas aqui na Terra precisam amar. Aí tem mais um pedacinho aqui, ó. Ai, Vera, meu Deus. É voltado, que abriu o olho. Mas não. Ele falou, não. Tu tem vida, eu te dou vida. Ele me deu tanta vida, Rodrigo. Ele falou, a sua vida vai ter um sentido. Por isso que eu demorei, porque eu queria ficar lá com ele. Você queria ficar com Jesus? E aí ele falou pra você voltar, que você tinha muita coisa pra fazer. Ele falou que era a vida, minha vida é bonita. Que a maior riqueza dele é a família. Eu guardei tudo isso. É isso. Meu Jesus. Eu tô aqui. Ai, Senhor. Eu não tenho a menor dúvida que você teve uma experiência
muito real com o Espírito Santo, com o Senhor te arrebatou sim, porque eu já vivi arrebatamento, eu sei, e eu sei a sensação que é estar lá e você não quer voltar. É só a sensação mais incrível e mais completa, sabe? O ser humano não faz ideia do que está esperando ele na eternidade no céu. O ser humano Não, não faz ideia. E não tem como ser a mesma pessoa quando você volta, não tem como. É muito incrível, é muito sobrenatural. E eu conheço o Senhor Jesus e eu tenho certeza que você estava com Ele. Você encontrou com Ele. E nada pode ser mais forte que isso. é. Nada. Nada pode ser mais forte que isso. Ele te encontrou e ele te falou do amor dele. Não foi uma outra pessoa que te disse, foi ele. Sim. E isso é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser totalmente diferente daqui para frente. Mas não é diferente porque vai ser uma vida religiosa, não tem nada a ver com isso. Exatamente, não tem nada a ver com religião. O nosso Deus, ele tá acima das religiões, né? Uhum. Ele tá na família, ele tá no amor, ele tá no respeito, ele tá na verdade. Sim. E ele quer ser conhecido por todos, todos. E eu sei que o Senhor, ele tem te enchido com esse desejo de compartilhar. Poder falar, eu queria sair gritando, mostrar para